E seja abençoado, viu? Em nome de Jesus, teremos uma abençoada palavra do pastor Paulo. Boa noite. Queria ler com vocês um versículo. A gente tem falado aí uma série de mensagens esse mês, que é para que todos sejam palavras de Jesus, palavras de vida, palavras de Jesus. E a palavra que nós queremos compartilhar com vocês, o tema é a unidade. E é em cima de para que todos, para que sejam um, conforme a oração que Jesus fez, uma das últimas orações que Jesus fez, aquela oração que está em João capítulo 17, e no momento ali, no versículo 11, ele fala para que todos sejam um. E eu queria ler mais um momento dessa oração, onde ele fala algo parecido, que é no versículo 21. Ele repete novamente e diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa oração de Jesus, uma das coisas que mais me chama a atenção, que sempre me chamou muito a atenção, foi esse versículo 21, onde ele diz que para que todos sejam um, e no final ele diz, para que creiam que tu me enviaste, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que as pessoas. Então, assim, o que eu entendo é que para que as pessoas, que o mundo, que aqueles que não creem em Jesus ainda, creiam em Jesus, vejam a Jesus, entendam que Deus enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, e para que o mundo veja que precisa da salvação, nós precisamos ser um. Eles precisam ver em nós uma unidade, porque a unidade não é comum do ser humano. Eles precisam ver em nós uma unidade. Então, é isso que eu entendo quando eu leio esse versículo, é isso que eu vejo, é isso que eu sinto, e nessa oração que é tão rica, é dos pontos que mais sempre me chamou a atenção. É isso. Você quer trazer uma pessoa para Jesus, a igreja quer trazer vidas para Jesus, o nosso trabalho como igreja é resgatar pessoas. Nós precisamos ser um para isso, amém? E eu queria, hoje, eu estava orando, estava pensando, meditando na palavra, e o Espírito Santo me dirigiu a fazer algumas coisas, e eu, como sempre, eu falei, Espírito Santo, será mesmo? E ele, não, é isso mesmo. Ficar discutindo com o Espírito Santo não dá certo, então é melhor não discutir, é melhor fazer, porque ele é perfeito, Mas é que a gente não tem toda a segurança para fazer as coisas, Então, o que eu quero dizer com isso é que eu queria mostrar algo para vocês um pouco diferente hoje, que vai ser uma palavra, vocês estão aqui numa igreja, mas vocês vão ver que vai ser algo bem diferente, tá? Talvez diferente do que vocês já viram no passado ou em algum outro lugar. E eu quero combinar isso com vocês. Porque quando a gente ensina a palavra de Deus, ou quando a gente ensina qualquer coisa, e nós queremos que alguém entenda aquilo que nós estamos ensinando, uma estratégia é você usar analogias. O que é uma analogia? Você tenta ensinar algo mais difícil usando o exemplo mais fácil que a pessoa conhece. Bom, não é isso que eu vou fazer hoje. Por isso que eu estou falando isso.
Hoje eu vou ensinar a palavra de Deus para vocês, usando comparações. É diferente de uma analogia, é uma comparação. E a comparação, a Bíblia usa analogias e a Bíblia usa comparações. O problema é que, não é que o problema, né, que não sou eu aqui que vou dizer que a Bíblia tem um problema, o problema é comigo, né, vamos dizer assim, é que a Bíblia, ela sempre traz comparações da época da Bíblia. Lógico, né, ela foi escrita, né, há muito tempo atrás. E são comparações de agricultura, de pecuária, é do que eles tinham na época, né? Só que eu nasci na cidade. Eu nunca plantei nada. A única coisa que eu plantei na vida foi aqueles feijãozinhos no algodão. Mais nada. Eu não sei plantar, eu não sei colher, eu não sei quando que é a chuva, eu não sei nada a respeito disso. O que eu sei, eu aprendi na Bíblia. E nunca fiz na prática, tá? E também não gosto de ficar pondo a mão na terra também, tá? Então, essa não é a minha praia. A minha praia é a tecnologia. Então, aqui vem um desafio para mim e para vocês. Eu vou ensinar um pouquinho de tecnologia para vocês e vou usar a comparação da tecnologia para que você entenda a palavra de Deus. Topam? Vocês não têm escolha, porque vocês já chegaram aqui. Né? Então vocês têm que falar, eu topo, pastor. Desculpa, eu sempre gosto de dar opções, mas não tem como. Agora vocês já estão aqui. Então, vai ser legal, tá? Vai ser legal. Mas presta atenção, presta bem atenção, né? Eu vou tentar ser o mais didático possível, o mais simples possível. Talvez eu não seja nem tão exato como a tecnologia é, porque é bem complicada a tecnologia. Mas o que eu vou mostrar para vocês é muito simples. Como a gente fala, né, como a gente está falando de um versículo, de onde nós dizemos que as pessoas estão vendo em nós a unidade, eu quero usar a imagem, a palavra imagem, né? Eu quero usar imagens, né? Para que vocês vejam e para que vocês entendam. E também eu trouxe algo aqui que é muito comum nos nossos dias, que são telas. Né? Nunca foi tão comum, ainda mais com a pandemia, a gente ficar enfunado nas telas. Telas de computador, telas de televisão, telas de celular. Então eu vou usar o que está na mão de vocês, um celular, tá bom? Então eu queria que pusesse o próximo slide. Eu quero apresentar para vocês o Pixel. Alguém já ouviu falar de pixels? Alguns já, né? Então, pixels. O que é o pixel? O pixel é a menor unidade de imagem de uma tela. Fisicamente, um pixel é isso, tá? É a menor unidade de imagem. Olha a palavra, é a menor unidade. Nós vamos falar sobre unidade hoje, tá? Então, a menor unidade de imagem. O que é o pixel, na verdade? Você está vendo essa imagem aqui, prazer, Mário, né? Assim, quem já jogou isso, acho que tem muita gente que já jogou o Mário. Esse aqui é o Mário, né? É o do joguinho, né? E ele é composto de pixels. Se eu falasse para você pegar esse Mário aqui e desenhar no seu caderno, você conseguiria desenhar num caderno esse Mário aqui. Como é que você desenharia? Você iria fazer um quadriculado, né, e ia pintar ele, não ia? Não é assim que a gente faz? Né? Então, o pixel, gente, o que é o pixel? O pixel é cada um desses quadradinhos que formam o Mário. E os brancos também. Então, você está vendo uma imagem, você está vendo quadradinhos. Numa tela de computador, numa tela de celular, o pixel é esse quadradinho. Então, prazer, esse é o pixel. Para as pessoas que talvez não usem muito a tela, você vai entender de uma outra maneira, que eu também vivi. Minha mãe, ela sempre bordou. Então, você já viu uma tela de bordado? Ela é feita de quadradinhos. Só que não chama pixel, mas ela é feita de quadradinhos. E aí você pega a linha e vai fazendo lá os pontos, e vai como se fosse pintando os quadradinhos e forma uma imagem como essa do Mário aqui. Se eu quisesse fazer um bordado do Mário para colocar no quarto do meu filho, né, eu colocaria ali
e faria um bordado ali com o Mário, como que aquela outra imagem ali é um bordado. Então, só para vocês entenderem que o pixel, as imagens na tela do computador e na tela em qualquer tela, né, vão ser formadas por quadradinhos. Essa é a primeira lição. A segunda lição vem no próximo slide. O que mais que a gente precisa aprender sobre os pixels para eu continuar a palavra? Qual que é a maior diferença entre o coração da esquerda e o coração da direita? Qual é a diferença principal? A quantidade de quadradinhos. O que mais? O que torna possível ter mais quadrados no da direita do que na esquerda? O tamanho do quadradinho. Então você percebe que nós temos dois corações, um coração tosco e um coração um pouco mais bonitinho. Qual coração parece mais com um coração? O da direita. Por quê? Porque os quadradinhos são menores. E aí você vai aprender mais uma coisa sobre pixel. Você vai aprender que o tamanho do pixel, quanto menor ele for, maior a resolução da sua tela. Você já deve ter ouvido falar sobre resolução de tela. Megapixel, não sei quantos megapixels. É isso. Milhões de pixels cabe num determinado lugar. Isso até tem uma medida, pixel por polegada. Tá? Mas quanto menor for o pixel, mais nítida é a imagem. Não é? Eu fui um adolescente dos anos 80 e eu jogava Atari. E naquela época, a definição da tela, né, era péssima, a resolução da tela era péssima. Então eu queria que vocês vissem o que eu via nos anos 80. Isso. Então a gente tinha que ter muita fé para entender que isso era um avião. Isso é uma árvore? O que é isso, pastor? Isso aqui é um avião. É um avião que ele tinha que destruir os barquinhos ali, está vendo, à esquerda, e outros aviãozinhos que estão à direita ali. Ó. Esse aqui era um jogo do Atari que chamava-se River Raid. Né? Alguns aqui devem ter jogado. Eu joguei muito, zerei isso aí várias vezes. Né? Mas era a resolução que a gente tinha na época. Era essa coisa tosca, feita de quadradinhos. E eram os pixels. Eram os mesmos pixels que nós temos hoje. Agora, se você pegar os pixels dos anos 80, comparar com os pixels dos nossos dias, vocês vão ver que os pixels dos nossos dias são muito mais legais. Eu esperei a minha vida inteira para ter pixel desse tamanho. Então, se você quiser testar, liga o seu celular, olha uma imagem e tenta enxergar o quadradinho aí. Provavelmente você não vai conseguir enxergar. Por quê? Porque ele é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que você não consegue enxergar o bendito quadradinho que forma a imagem. Então isso deixa a imagem bonitinha no seu celular. E hoje em dia quem joga qualquer jogo aí tem uma resolução, né, uma definição de tela muito, 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 muito melhor, porque os pixels são pequenininhos, tá? Guarda isso que nós vamos utilizar mais tarde. Eu queria falar da última coisa sobre pixel hoje. Eu queria que vocês vissem essa imagem do tucano. Você vai ver dois tucanos, o da direita e o da esquerda. Dessa vez a imagem, qual que é a imagem que está mais fácil de ver? A da esquerda. A da esquerda é um tucano nítido, a da direita é um tucano meio desfocado. O pixel ele tem uma outra qualidade, ele tem uma outra característica que chama-se profundidade de cor. A profundidade de cor significa que cada pixel, além de ele ser um quadradinho, além de ele ser muito pequenininho, ele emite luz. E essa luz, ela pode ter milhões de tonalidades de cores. Milhões. E verdade, é milhões mesmo. Né? Então você não imagina a quantidade de cores que você tem na natureza, mas o pixel ele consegue traduzir e mostrar todas essas tonalidades de cores. Então, no tucano da esquerda, ele está ali, você vai ver, se você chegar perto, você vai ver que ele tem a mesma quantidade de pixel. No tucano da esquerda você consegue ver melhor, porque ele tem dentro dele uma capacidade maior de profundidade de cor.
ele consegue mostrar mais cores do que o da direita. E o da direita fica meio desfocadinho, meio feinho. Na minha época, a profundidade de cor era péssima. Ele mostrava ali meia dúzia de cores, né, no videogame, e aí eu tinha que ficar feliz com aquilo. Aliás, eu tinha que ficar feliz que era colorido, porque antes ainda, né, era verde a tela. Era só verde, ou branco. Você escolhia, sei qual que você quer. E eu joguei muito jogo com fundo preto e tela e os pixels branco ou verdes, né? E ficava feliz assim mesmo. Então não reclama se você está jogando hoje, tá ruim a resolução. Bom, é isso. Isso que eu queria que vocês aprendessem sobre pixels. Deu para entender? Então, legal. Então, muito bem. Então, guarda essa aula aí, né? Se alguém entrar agora, vai achar, mas está tendo aula aí, que história é essa? Entrei na escola técnica, que história é essa? Não é igreja aqui? Eu não vi nada ali fora, fala que é Senai agora. Não, você está num culto, você vai aprender, e nós vamos começar a falar uns versículos agora para que você fique mais feliz, tá bom? Então vamos para o próximo slide, e eu queria que você entendesse que nós somos a imagem de Cristo. Nós formamos uma imagem, e isso tudo tem a ver com os pixels que nós falamos agora há pouco. A Bíblia diz então, aqui no versículo 3 de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18 de 2 Coríntios, diz assim, desculpa, eu vou ter que virar para ler aqui, mas diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. De glória em glória a sua imagem, em outras traduções diz, né? Então, aqui está dizendo, e eu sempre li esse versículo entendendo, olha, e eu vou me tornar cada vez mais parecido com Cristo. Mas aqui ele não está dizendo você, embora sirva para a gente, mas ele está dizendo, como é que ele começa? Portanto, todos nós. Então ele está dizendo que um conjunto de pessoas que creem em Jesus, o véu foi removido, que foram salvas, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma. Então gradativamente nós juntos estamos nos tornando a imagem de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. E embaixo você pode ler um outro versículo que fala um pouco sobre isso. Atos capítulo 11, versículo 26, diz: quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja 1 ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez. Então, em Antioquia, os cristãos, havia muitos cristãos, houve uma perseguição em Jerusalém, e os cristãos eles foram dispersos por várias áreas ali do Mediterrâneo, e ali em Antioquia, alguns cristãos se juntaram, começaram a pregar a palavra de Deus, e fazer algo ali pela comunidade. E o que aconteceu? Naquele lugar, em Antioquia, foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, a primeira vez. Não existia essa palavra antes. E cristãos, né, quer dizer pequenos cristos. Então eles olhavam